Olá! Hoje eu trouxe para nós a introdução do livro A Velhice da Simone de Beauvoir. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Sei que tá ao contrário, mas só para vocês verem a capa. É um livro de 1970. É fabuloso esse livro. Tipo assim, como eu não li isso antes. E só a introdução do livro. A introdução desse livro é uma introdução. Ela te põe no assunto. Eu achei fenomenal. Ela te ganha aqui. Você fala assim, eu tenho que devorar esse livro, que ele é essencial. Como eu não fiz essa reflexão antes, se eu já fiz, ok, tô no caminho. No meu caso, assim, eu sinceramente não pensava muito no meu estar velha, né? Então, algumas vezes aqui no livro, ela vai falar do momento presente, ela fala em uma entrevista aqui na França, mas a gente tem que lembrar que é o ano de 1970. E ela também vai citar o estatuto, vai citar o judiciário, penal, civil. Acredito que ela esteja falando da França, eu não tenho conhecimento dos nossos aqui brasileiros, mas é uma coisa que a gente pode levantar na nossa discussão depois também, tá bom? Eu vou ler só a introdução, tá? Porque o livro ele não é dividido em capítulos, mas depois, quando a gente for discutir, eu compartilho algumas coisas grifadas com vocês. Então vamos lá. Às vezes, gente, eu vou dar uma paradinha, porque aqui na rua passa ônibus, passa a mulher do desinfetante, passa o carro da jaca, que é uma beleza. Vamos lá. Quando Buda era ainda príncipe, Siddhartha, encerrado por seu pai num magnífico palácio, dele escapuliu várias vezes para passear de carruagem nas redondezas. Na primeira saída, encontrou um homem enfermo, desdentado, todo enrugado, encanecido, curvado, apoiado numa bengala, titubeante e trêmulo. Espantou-se e o cocheiro lhe explicou o que era um velho. Abre aspas. Que tristeza! Exclamou o príncipe. Que os seres fracos e ignorantes, embriagados pelo orgulho da própria juventude, não vejam a velhice. Voltemos rápido para casa. De que servem os jogos e as alegrias, se eu sou a morada da futura velhice? Buda reconheceu num velho seu próprio destino, porque, nascido para salvar os homens, quis assumir a totalidade de sua condição. Nisso deferia deles. Os homens eludem os aspectos de sua natureza que lhes desagradam. Estranhamente, a velhice. A América riscou do seu vocabulário a palavra morto. Fala-se de cara ausente. Do mesmo modo, ela evita qualquer referência à idade avançada. Na França de hoje, este é também um assunto proibido. Quando, no fim do Sob o Signo da História, enfrentei esse tabu, quanta celeuma provoquei. Admitir que eu estava no limiar da velhice era dizer que esta espreitava todas as mulheres e que já se apoderara de muitas delas. Com gentileza ou com raiva, um grande número de pessoas, sobretudo pessoas idosas, repetiram-me insistentemente que velhice não existe. Há apenas pessoas menos jovens do que outras e nada mais. Para a sociedade, a velhice aparece como uma espécie de segredo vergonhoso, no qual é indecente falar. Sobre a mulher, a criança ou adolescente, existe em todas as áreas uma abundante literatura. Fora das obras especializadas, as alusões à velhice são muito raras. Um autor de histórias em quadrinhos teve de refazer uma série inteira porque havia incluído entre seus personagens um casal de avós. Risque os velhos, ordenaram-lhe. Quando eu digo que trabalho no ensaio sobre a velhice, quase sempre as pessoas exclamam: que ideia! Mas você não é velha! Que tema triste! Aí está, justamente porque escrevo este livro. Quero quebrar a conspiração do silêncio. A sociedade de consumo, observa Marcuse, substituiu a consciência infeliz por uma consciência feliz e reprova qualquer sentimento de culpa. É preciso perturbar sua tranquilidade. Com relação às pessoas idosas, essa sociedade não é apenas culpada, mas criminosa.
A briga por trás dos mitos, na expansão e da abundância, trata os velhos como párias. Na França, onde a proporção de velho é mais elevada do mundo, 12% da população tem mais de 65 anos. Eles são condenados à miséria, à solidão, às deficiências, ao desespero. Nos Estados Unidos, seu destino não é mais feliz. Para conciliar esta barbárie com a moral humanista que professa, a classe dominante adota a posição cômoda de não considerar os velhos como homens. Se lhes ouvíssemos a voz, seríamos obrigados a reconhecer que é uma voz humana. Eu forçarei meus leitores a ouvir essa voz. Descreverei a situação que se reservou aos velhos e a maneira como eles a vivem. Direi tudo aquilo que, desvirtuado pelas mentiras, pelos mitos, pelos clichês da cultura burguesa, se passa realmente em suas cabeças e em seus corações. A atitude da sociedade para com os velhos é, por outro lado, profundamente ambígua. Em geral, ela não encara a velhice como uma fase da idade nitidamente marcada. A crise da puberdade permite traçar entre o adolescente e o adulto uma linha de demarcação que é arbitrária apenas dentro dos limites estreitos. Com 18, com 21 anos, os jovens são admitidos na sociedade dos homens. Quase sempre os ritos de passagem envolvem esta promoção. O momento em que começa a velhice é mal definido. Varia de acordo com épocas e lugares. Não se encontram em parte alguma ritos de passagem que estabeleçam um novo estatuto. Em política, o indivíduo conserva durante toda a sua vida os mesmos direitos e os mesmos deveres. O Código Civil não faz qualquer distinção entre um centenário e um quadragenário. Os juristas consideram que, fora dos casos patológicos, a responsabilidade penal dos idosos é tão integral quanto a dos jovens. Os velhos não são considerados uma categoria à parte, e, por outro lado, isso não lhes agradaria. Existem livros, publicações, espetáculos, programas de televisão e de rádio destinados às crianças e aos adolescentes. Aos velhos, não. Em todos esses planos, eles são incorporados aos adultos mais jovens. Entretanto, quando se decide sobre o seu estatuto econômico, parece que se considera pertencerem a uma espécie estranha. Os velhos não têm as mesmas necessidades nem os mesmos sentimentos que os outros homens, já que nos basta conceder-lhe uma miserável esmola para nos sentirmos desobrigados com relação a eles. Os economistas e os legisladores credenciam essa ilusão cômoda quando deploram o peso que os não ativos representam para os ativos. Como se estes últimos não fossem futuros não ativos e não assegurassem seu próprio futuro ao instituir um amparo aos idosos. Os sindicalistas, por sua vez, não se enganam. Quando apresentam suas reivindicações, nelas reservam um grande espaço para o problema da aposentadoria. Os velhos, que não constituem qualquer força econômica, não têm meios de fazer valer seus direitos. O interesse dos exploradores é o de quebrar a solidariedade entre os trabalhadores e os improdutivos, de maneira que estes últimos não sejam defendidos por ninguém. Os mitos e os clichês postos em circulação pelo mesmo pensamento burguês se aplicam em mostrar o velho como um outro. Abre aspas. É com adolescentes que duram um número bastante grande de anos que a vida faz velhos, observa Proust. Eles conservam as qualidades e os defeitos do homem que continuam a ser. Isto a opinião quer ignorar. Se os velhos manifestam os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, as mesmas reivindicações que os jovens, eles escandalizam. Neles, o amor, o ciúme parecem odiosos ou ridículos, a sexualidade repugnante, a violência irrisória. Devem dar exemplo de todas as virtudes. Antes de tudo, exige-se deles a serenidade. Afirma-se que possuem essa serenidade, que autoriza o desinteresse por sua infelicidade. A imagem sublimada deles, mesmo que lhes é proposta, é a do sábio aureloado, de cabelos brancos, rico, de experiência venerável, que domina de muito alto a condição humana. Se dela se afastam, caem no outro extremo. A imagem que se opõe à primeira é a do velho louco, que caduca e delira,
e de quem as crianças zombam. De qualquer maneira, por sua virtude ou por sua abjeção, os velhos situam-se fora da humanidade. Pode-se, portanto, sem escrúpulo, recusar-lhes o mínimo julgado necessário para levar uma vida de homem. Levamos tão longe este ostracismo que chegamos a voltá-lo contra nós mesmos. Recusamo-nos a nos reconhecer no velho que seremos. Abre aspas. De todas as realidades, a velhice é talvez aquela de que conservamos por mais tempo, ao longo da vida, uma noção puramente abstrata. Observou com propriedade Proust. Todos os homens são mortais. Eles pensam nisso. Um grande número deles fica velho. Quase nenhum encara com antecedência esse avatar. Nada deveria ser mais esperado e, no entanto, nada é mais imprevisto que a velhice. Quando lhes perguntamos sobre seu futuro, os jovens, sobretudo as moças, interrompem a vida no máximo aos 60 anos. Algumas dizem, eu não chego lá, vou morrer antes. E outras, até mesmo, eu me mato antes. O adulto se comporta como se não tivesse que ficar velho nunca. Muitas vezes o trabalhador fica estupefato quando soa a hora da aposentadoria. A data já estava fixada no antemão. Ele a conhecia, deveria ter se preparado para enfrentá-lo. O fato é que, a não ser que fosse seriamente politizado, até o último momento, este saber lhe permanecera estranho. O fato é, a não ser que fosse seriamente politizado, até o último momento esse saber lhe permanece estranho. Chegada a hora, e mesmo quando essa já se aproxima, preferimos geralmente a velhice à morte. Entretanto, a distância é esta última que consideramos com mais lucidez. Ela faz parte de nossas possibilidades imediatas, ameaça-nos em qualquer idade. Acontece-nos roçá-la de leve. Muitas vezes temos medo dela. Ao passo que não é num instante que ficamos velhos. Quando jovens, ou na força da idade, não pensamos como Buda, que já somos habitados pela nossa futura velhice. Ela está separada de nós por um tempo tão longe que aos nossos olhos confunde-se com a eternidade. Esse futuro longínquo nos parece irreal. E depois, os mortos não são nada. Pode-se experimentar uma vertigem metafísica diante deste nada, mas de uma certa maneira ele tranquiliza, não causa problemas. Abre aspas. Eu não estarei mais aqui, fecha aspas. Conservo minha identidade nesse desaparecimento. Aos 20 anos, aos 40, imaginar-me velha é imaginar-me outra. Há algo de amedrontador em toda a metamorfose. Quando criança, eu ficava estupefata e até mesmo angustiada, sempre que me dava conta de que um dia me transformaria em gente grande. Mas o desejo de preservar a própria identidade é geralmente compensado na juventude, pelas consideráveis vantagens do estatuto do adulto, ao passo que a velhice aparece como uma desgraça. Mesmo nas pessoas que consideramos conservadas, a decadência física que ela traz salta aos olhos, pois a espécie humana é aquela em que as mudanças causadas pelos anos são as mais espetaculares. Os animais descarnam, enfraquecem, não se metamorfoseiam. Nós sim. Nosso coração se aperta quando ao lado de uma bela jovem percebemos seu reflexo no espelho dos anos futuros, sua mãe. Os índios nambiquaras, relata Leve, usam uma única palavra para dizer jovem e bonito e uma outra para velho e feio. Diante da imagem que os velhos nos propõem de nosso futuro, permanecemos incrédulos. Uma voz dentro de nós murmura absurdamente que aquilo não vai acontecer conosco. Não será mais a nossa pessoa quando aquilo acontecer. Antes que se abata sobre nós, a velhice é uma coisa que só concerne aos outros. Assim, pode-se compreender que a sociedade consiga impedir-nos de nos ver velhos e de ver os velhos nos nossos semelhantes. Paremos de trapacear.
O sentido da nossa vida está em questão no futuro em que nos espera. Não sabemos quem somos se ignorarmos quem seremos. Aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos neles. Isso é necessário se quisermos assumir em sua totalidade nossa condição humana. Para começar, não aceitaremos mais com indiferença a infelicidade da idade avançada, mas sentiremos que é algo que nos diz respeito, somos nós os interessados. Essa infelicidade denuncia contundentemente o sistema de exploração no qual vivemos. O velho, incapaz de suprir suas necessidades, representa sempre uma carga. Mas nas coletividades onde reina uma certa igualdade, no interior de uma coletividade rural, em alguns povos primitivos, o homem maduro, mesmo não querendo sabê-lo, sabe, entretanto, que amanhã sua condição será aquela que ele destina hoje ao velho. Amanhã sua condição será aquela que ele destina hoje ao velho. Este é o sentido do conto de Grimm, do qual encontramos versões em todos os meios rurais. Um camponês dá de comer a seu pai, separado da família, numa pequena gamela de madeira. Surpreende o filho pequeno, pegando pequenos tocos de pau. É para você quando ficar velho, diz a criança. Imediatamente o avô recupera seu lugar na mesa comum. Entre seu interesse a longo prazo e seu interesse imediato, os membros ativos da coletividade inventam soluções conciliatórias. A urgência das necessidades obriga alguns primitivos a matar seus velhos parentes, com risco de ter mais tarde a mesma sorte. Nos casos menos extremos, a preocupação e os sentimentos filiais temperam o egoísmo. No mundo capitalista, o interesse a longo prazo não conta mais. Os privilegiados que decidem o destino da massa não temem partilhá-lo. Quanto aos sentimentos humanitários, a despeito das tagarelices hipócritas, eles não intervêm. A economia é baseada no lucro. É a este, na prática, que toda a civilização está subordinada. O material humano só interessa enquanto produz. Depois é jogado fora. Abre aspas. Num mundo em mutação, em que as máquinas têm vida muito curta, não é necessário que os homens sirvam durante um tempo demasiadamente longo. Tudo que ultrapassa 55 anos deve ser descartado como refúgio. Fecha aspas. Disse recentemente durante um congresso Dr. Leach, antropólogo de Cambridge. A palavra refúgio diz bem o que quer dizer. Contam-nos que a aposentadoria é o tempo da liberdade e do lazer. Poetas gabaram as delícias do porto. São mentiras deslavadas. A sociedade impõe à imensa maioria dos velhos um nível de vida tão miserável que a expressão velho e pobre constitui quase um pleonasmo. Inversamente, a maioria dos indigentes são velhos. O lazer não abre ao aposentado possibilidades novas. No momento em que é, enfim, libertado das pressões, o indivíduo vê-se privado de utilizar sua liberdade. Ele é condenado a vegetar na solidão e no enfado, decadência pura. O fato de que um homem, nos últimos anos de sua vida, não seja mais que um marginalizado evidencia o fracasso da nossa civilização. Esta evidência nos deixaria engasgados se considerássemos os velhos como homens, com uma vida atrás de si, e não como cadáveres ambulantes. Os que denunciam esse sistema mutilador, que é o nosso, deveriam trazer à luz esse escândalo. É concentrando os esforços no destino dos mais desafortunados que se chega a abalar uma sociedade. Para demolir o sistema das castas, Gandhi atacou o problema da condição dos párias. Para destruir a família feudal, a China comunista emancipou a mulher. Exigir que os homens permaneçam homens em sua idade mais avançada implicaria uma transformação radical. Impossível obter esse resultado através de algumas reformas limitadas que deixariam o sistema intacto. É a exploração dos trabalhadores, é a atomização da sociedade, é a miséria de uma cultura reservada ao mandaritário que conduzem essas velhices desamanizadas.
é a miséria dos trabalhadores, é a atomização da sociedade, a miséria de uma cultura reservada a um mandaritário que conduz essas velhices desumanizadas. Elas mostram que é preciso retomar tudo, desde o início. É por isso que a questão passa tão cuidadosamente em silêncio. É por isso que urge quebrar esse silêncio. Peço aos meus leitores que me ajudem a fazê-lo. É isso aí, meninas. Essa introdução dela é muito forte, né? Eu achei muito forte. Quando ela chama a gente a observar que a gente não se prepara para nossa velhice, que a gente não tem essa reflexão, né, de cuidar de mim agora, cuidar da minha saúde, me preparar para minha velhice, como que eu vou fazer lá na frente, tudo isso. Não só a questão de dinheiro, mas o resto todo, né, psicológico, saúde física. O quanto eu não olho pro velho de hoje, né, enquanto eu acho, precisa mesmo de uma reforma. Não que não precise, mas como fazer, né? Tipo, e esse olhar, assim, como que eu posso achar que o velho não tem as mesmas necessidades, sonhos, expectativas que eu? Como que, né? Que prepotência. Enfim, eu acho várias coisas, tenho várias coisas para falar só sobre essa introdução. O livro é maravilhoso. Outro ônibus. Aqui é uma sinfonia, gente, que essa rua é maravilhosa. Deixa eu sair bafar. Então, esse livro a gente deveria ler ele aos 20, sabe? Para ter maior consciência política e já ir caminhando com esse olhar mais generoso, né, mais humanista sobre os velhos, sobre nós, os futuros velhos. É isso aí.